Olá, o Brasil entrou finalmente na era do 5G, a internet de quinta geração. Mas essa modernidade ainda está longe das nossas escolas públicas. Vamos falar de conectividade na rede pública de ensino, os desafios e os efeitos da pandemia, principalmente sobre os alunos mais vulneráveis. 25% das escolas públicas no Brasil, cerca de 35 mil escolas, não possuem acesso algum à internet. O aumento da conectividade, a disponibilização de meios eletrônicos de aprendizado tem que estar inserida dentro desta ideia de que a educação é um direito de todos. Nós podemos ter um país muito melhor, né? Merenda, banheiro, saneamento, biblioteca, nada pode faltar. E no Senado, uma subcomissão acompanha os efeitos da pandemia sobre a educação. E as audiências públicas já apontam alguns desafios. São 6 eixos temáticos já levantados pela subcomissão: o acesso dos alunos à escola, permanência desse aluno, infraestrutura, valorização do professor, recomposição da aprendizagem e conectividade, que é garantir o acesso à internet aos estudantes e professores da rede pública de ensino. Esse acesso, os equipamentos necessários, eu costumo dizer, inclusive, o acesso para o aluno na escola, mas o acesso para o aluno na casa dele também, para ele fazer pesquisas, trabalhos, a família se interessar, né? E a gente poder ter uma ferramenta de alto valor à disposição da comunidade escolar. E o nosso tema é justamente a conectividade. Começamos com alguns números. Pelo censo escolar de 2021, 22,6% das escolas no país não tinham acesso à internet. E apenas 24% dos professores que faziam uso da internet de forma pedagógica a consideravam adequada. Entre os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, quase 32% tinham acesso à internet. Já no ensino médio, 66,7%. Cerca de 62% das escolas estavam localizadas nas cidades, 38% na zona rural. Já pelo Guia EduTech, um outro instrumento de diagnóstico para o uso de tecnologias na educação, quase 50% das escolas da educação básica que responderam o diagnóstico declararam quase inexistência de infraestrutura tecnológica. Cito aqui um estudo da conectividade das escolas públicas que foi conduzido pela MEGEDU, uma instituição do terceiro setor, que afirma que 25% das escolas públicas no Brasil, cerca de 35 mil escolas, não possuem acesso algum à internet. Das escolas conectadas, cerca de 50% não utiliza a internet para uso pedagógico, porque não tem uma velocidade adequada para isso. Apenas 9% das escolas conectadas têm uma velocidade adequada para uso pedagógico. Nesse contexto, o problema de conectividade é mais forte no Norte e Nordeste, que possuem mais escolas rurais e municipais. E nós já sabemos que tecnologia de menos atinge diretamente os alunos mais vulneráveis. E a audiência pública refletiu essa triste realidade. Que o atendimento a estas populações mais vulneráveis também tem que ser objeto de políticas públicas, e aí já foi citado a região norte. Eu queria incorporar o semiárido, que é também uma região onde nós temos índices de exclusão bastante grandes, e é onde se concentra, os bolsões de pobreza, de um lado, e de outro, as regiões periféricas das grandes cidades, o que também impacta a necessidade de termos políticas específicas para esses grupos. Eu acho que é necessário que a gente pense, quando eu faço questão aqui de enfatizar essa palavra da equidade, a gente pensar as escolas que atendem aos grupos mais vulneráveis, que estão localizadas em áreas periféricas, ribeirinhas, rurais,
quilombolas e indígenas, é que a gente consiga pensar uma provisão, uma distribuição igualitária de tratamento e de recursos pedagógicos para esses estudantes, para que eles consigam, né, receber uma educação de qualidade, alcançar o seu pleno desenvolvimento e ter, né, acesso a oportunidades educacionais e as outras oportunidades. Dados do censo escolar também mostram para a gente que não só em relação ao acesso à internet, ao laboratório de informática e ciências, mas em relação a itens de infraestrutura básica, essencial, como banheiro para pessoas com deficiência, ou quadras, ou bibliotecas, essas escolas também possuem uma defasagem de recursos de infraestrutura. Mais à frente vamos falar de fome e educação. Mas ainda dentro do histórico do nível de renda, uma estimativa cruel. Um estudo recente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal sobre a educação infantil em Sobral, um caso de sucesso na educação no nosso país, estimou que crianças de nível socioeconômico mais baixo aprenderam quase metade do que as crianças de nível socioeconômico mais alto aprenderam no contexto da pandemia. Esse resultado é feito de uma sobreposição das desigualdades sobre os grupos mais vulnerabilizados. 50% menos na aprendizagem. Agora, perguntas dos internautas. Otílio Alves de Goiás, quais os principais impactos negativos causados pela pandemia de Covid na educação? Nós realizamos em 2021, junto com o Unicef, uma publicação sobre a evasão e sobre o acesso à educação no Brasil, e com os dados da PIDAD Covid de novembro de 2020, e já ficava evidente na ocasião que a pandemia estava ampliando essa exclusão e, portanto, o percentual da população fora da escola. Nós constatamos que a evasão, quer dizer, a parcela da população fora da escola está altamente correlacionada com pobreza. 91% das crianças e adolescentes fora da escola, em idade de escolarização obrigatória, viviam, na ocasião, esse dado praticamente não deve ter sido alterado, viviam em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Jairi Salgado, do Maranhão, um dos principais problemas causados na educação foi a evasão de muitos alunos. Como reverter essa situação? As pesquisas recentes mostram que o fechamento das escolas gerou um efeito nefasto de exclusão. Em 2019, cerca de 1 milhão de crianças estavam fora das escolas. Atualmente, em 2020, em novembro, esse quantitativo subiu para 5 milhões de meninas e meninas sem o direito à educação. A pandemia também, como o senador já citou no início, gerou efeitos no desenvolvimento socioemocional, na saúde mental da comunidade escolar e uma perda de aprendizagem de ampla dimensão. Isso tudo potencializado nas famílias e nos grupos mais vulnerabilizados, onde as desigualdades educacionais se sobrepõem às de classe, de gênero e de raça, e criam um efeito perverso no desenvolvimento das crianças. E essa pergunta sobre evasão de alunos nos leva a uma pergunta mais geral: a exclusão fora e dentro da escola. Nós temos que criar políticas públicas para trazer essas crianças e adolescentes para a escola e não permitir que se repita o processo de exclusão a que elas já foram submetidas, porque os que estão fora da escola no Brasil, na grande maioria, tiveram alguma experiência não bem-sucedida na escola. Então, isso implica em criar as condições materiais para que elas voltem, né? Eu estava pensando nos programas de renda cidadã, mas como também mudar as políticas no interior da escola que tenham gerado no passado a exclusão. E isso implica nós termos uma educação que respeite as diferenças, né? Que seja uma educação antirracista, uma educação antissexista, uma educação que garanta a todos o direito de aprender. E isso é um outro aspecto importante. E se o tema é exclusão, a diferença da conectividade entre as escolas rurais e urbanas é grande. Atualmente, a gente tem que cerca de 65% das escolas rurais são atendidos pelos programas de conectividade
nas escolas. E acho que aí o que a fala da Ariana é super importante, né? A gente pode olhar pelo copo cheio, de que 65% das escolas rurais têm conectividade, mas a gente também precisa entender que 35% dessas escolas estão sem internet, num contexto em que o acesso à internet foi essencial e foi o único caminho para a garantia do direito à educação no contexto de pandemia, no contexto de escolas fechadas. As desigualdades entre escolas urbanas e rurais em itens de infraestrutura, elas são gritantes, em especial de conectividade. No meu estado, o Rio Grande do Norte, por exemplo, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal identificou que, em relação ao laboratório de informática, apenas 41% das escolas municipais no estado possuem laboratório. Nas escolas rurais, esse quantitativo cai para 28%. Se a gente falar de acesso à internet, apenas 49% das escolas rurais possuem acesso à internet. E tem mais pergunta da internet. Vamos ver. Anderson Rosa, do Espírito Santo, qual o caminho para solucionar problemas de conectividade ou acesso a recursos tecnológicos? Stephanie Oliveira, do Rio de Janeiro, como tornar possível o acesso à internet para estudantes em situação de vulnerabilidade? Que, sem dúvida, é um grande desafio. Nós temos que pensar na retomada de programas, como, por exemplo, a do computador de $100, podia ser outro valor em dólares, mas, de toda maneira, eu entendo que as tecnologias, do ponto de vista de equipamentos, elas se incorporaram com a pandemia ao kit de material didático que todo estudante tem que ter direito. Nós não podemos mais pensar que é possível, em pleno século XXI, um estudante que não tem acesso à internet como parte do seu material escolar cotidiano que ele vai usar em casa, na escola e etc. Então, nós temos aqui o desafio de aumento da conectividade, da garantia, tanto de acesso à rede quanto de equipamentos. Realizar parceria com o Ministério das Telecomunicações e atores do segmento de telecomunicações de iniciativa privada e terceiro setor, visando garantir o acesso à internet de qualidade em todas as áreas da rede pública de ensino, inclusive em áreas que atualmente estão sem cobertura. Assegurar o acesso de todas e todos os estudantes brasileiros a equipamentos e conectividade, inclusive para além do ambiente escolar, É necessário pensar conectividade e acesso a dispositivos eletrônicos não apenas na escola, mas fora dela, visando mobilizar esses recursos para o uso de atividade extraclasse, para a recomposição de aprendizagem, também para o desenvolvimento integral desses estudantes. E o saudoso Betinho dizia que quem tem fome tem pressa. E a gente pode emendar dizendo que quem tem fome não aprende. A gente está falando de educação e de conectividade no cenário em que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, conforme matéria publicada recentemente. Conforme uma matéria publicada ontem no Estadão, apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos de idade fazem 3 refeições por dia. Como é que as nossas crianças aprenderão se elas estão com fome? A gente percebe o quanto nosso cenário é assustador, o quanto essa insegurança alimentar impacta no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e reduz oportunidades educacionais e, no futuro, oportunidades de melhores colocações no mercado de trabalho, de acessos a postos importantes na nossa sociedade. Realmente, a gente pensar que estamos discutindo conectividade e 33 milhões de brasileiros passando fome. Quer dizer, qual seria a prioridade, o que fazer e como tomar essa decisão. O que fazer, como fazer, mas antes, o diagnóstico. Então, às vezes, os municípios em si, quando a gente fala de elaboração de diagnóstico, olham como algo, como se a gente estivesse falando de algo extremamente complexo, ou como se a gente estivesse falando de algo em que eles não necessariamente, isso é super importante, dispõem das informações. Muitos dos dados que eu apresentei aqui, o censo escolar, por exemplo, são dados produzidos pelas próprias redes.
Então, o que eu sinto hoje, já nessa atuação com redes educacionais, talvez esse seja o passo zero que a gente tenha que dar, é que muitas vezes o corpo técnico das secretarias tem uma certa dificuldade em entender, bom, o que significa elaborar um diagnóstico? O Guia EduTech, ele foi construído para gerar informações desse diagnóstico e ele está disponível para todas as redes educacionais brasileiras. É um instrumento público, é um instrumento em que os dados, aí vou falar uma palavrinha, os microdados, a partir do preenchimento, eles já são disponibilizados pela própria plataforma. Pensar esses planos locais pressupõe que sim, a gente vai ter que sentar e aí, a partir do diagnóstico, a gente vai construir, bom, o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa fazer e em que tempo a gente precisa fazer. E se está dando certo, tem que continuar, tem que replicar. Eu tenho um município que faz algo muito legal próximo do meu. Por que é tão difícil criar essa conectividade entre as pessoas, de eu poder, pegar o secretário municipal de educação de um município e conversar com outros secretários municipal de educação de outro município? Essa preocupação da gente fazer as nossas ações baseadas em evidências, resultado de estudo sistemático, é muito importante para nós pensarmos a generalização destas políticas em nível nacional. Inclusive, a Ariana apontou, né, de maneira... Tudo foi muito adequado, mas mostrando a necessidade da evidência científica, né, para os trabalhos, também assim, a disseminação de práticas que ocorreram pelo Brasil, inclusive apontando até as práticas que não deram certo, né? Que às vezes a pessoa tem uma intenção, se organiza e não deu certo, mas o fato de não ter dado certo vai conduzir à prática de alguma coisa que possa dar certo. Então, nunca nos inferiorizarmos pelo fato de que alguma coisa não deu certo. Por que não deu certo? Fazer a reflexão em cima disso. E essa é boa em véspera de eleições. Educação começa agora. E como eles dizem, o tempo da política é diferente do tempo da educação. O tempo da educação, da melhoria da educação, ele é muito diferente do tempo político. Muito, muito, muito. E ele vai continuar sendo muito diferente por algum tempo. Então, essa construção desses grupos de trabalho, essa construção dessas falas para pensar o diagnóstico e, a partir daí, eu olhar para a questão do uso de tecnologia na educação, ele pressupõe que cada um desses atores entenda que talvez não, vou falar com certeza, ele não veja naquele momento os frutos desse seu esforço, mas que ele vai ver sim daqui 4 anos, daqui 10 anos, e ele vai lembrar que eu coloquei a primeira pedrinha lá atrás, então eu participei dessa construção. Eu acho que é esse o desafio, né? A ideia de que a gente tem que ter políticas de Estado para a educação, não políticas de governo. Né? Exatamente porque os tempos da educação não são os tempos dos governos. E nessa perspectiva, acho que pensarmos, né, como é que nós criamos políticas educacionais que não possam ser destruídas pelo desejo ou falta de desejo dos governos é absolutamente fundamental. E é nessa perspectiva que eu acho que a gente teria que pensar os planos de ampliação da conectividade e do acesso para o conjunto da população brasileira. Se a gente conseguir só começar a colocar essa luzinha assim, de que esses tempos são diferentes e que, portanto, talvez o meu passo aqui seja produzir o diagnóstico e seja pensar um plano de trabalho e talvez outros atores conduzam esse diagnóstico, a gente já sai ganhando bastante em termos de política pública. Ninguém abre mão do modelo presencial, mas também ninguém pode deixar de reconhecer os ganhos do modelo remoto de ensino. A pandemia acelera a incorporação das tecnologias à educação. Né? É um processo que tinha, digamos, um crescimento quase vegetativo, ela foi brutalmente acentuada com a pandemia e não tem volta. E, portanto, é necessário nós criarmos condições para que toda a população brasileira em idade escolar
tenha acesso a meios remotos de ensino-aprendizagem. Claro que isso não substitui o ensino presencial, mas ela se torna uma ferramenta importante de combinação da ação remota e presencial, ou que a gente poderia chamar de ensino híbrido. E vamos falar de políticas públicas para a educação. As políticas de busca ativa, que o senador mencionou no início, e a necessidade de criarmos políticas para trazer de volta para a escola essa população afastada da escola tem que estar associada, claro, com políticas de geração de renda e de melhoria das condições de vida da população brasileira, mas também com programas bastante ousados de renda cidadã. Ou seja, este é uma receita de sucesso que nós tivemos no passado recente e que tem que ser intensificadas e que me parece que é o primeiro ponto de consequência da pandemia que devíamos estar atentos. Eu só quero dizer também que eu tenho utilizado uma frase que foi mencionada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, quando ele disse o seguinte, referindo-se à educação. Do 0 aos 18 anos, ele queria dizer em relação à educação básica, do 0 aos 18 anos, nada pode faltar. Nada pode faltar. Se a gente pensar, o apoio, acesso, a permanência, custo-aluno, qualidade, conectividade, valorização do professor. Se nós conseguirmos cumprir isso, eu diria, em 18 anos, que não é um governo, mas é um compromisso de vários governos, nós podemos ter um país muito melhor. Né? Merenda, banheiro, saneamento, biblioteca, nada pode faltar. O aumento da conectividade, a disponibilização de meios eletrônicos de aprendizado tem que estar inserida dentro desta ideia de que a educação é um direito de todos. Nós costumamos dizer que se tem um fora, se tem a que não é garantido esse direito, ele já não é um direito, né? O direito é para todos ou não é, né? E, portanto, a preocupação das nossas políticas educacionais tem que ser garantir o aprendizado a todas as crianças e adolescentes do país. Vivemos um novo normal. Estamos saindo da pandemia com aprendizados e sequelas. E na educação ainda temos muito por fazer. Não é possível a gente pensar que vai recuperar os prejuízos ocorridos durante a pandemia em um semestre, um ano, ou seja, que no ano que vem vai estar tudo normal. Isso significa que nós temos que ter uma reestruturação dos planos curriculares das escolas, das escolas e dos sistemas de ensino, e nós temos que pensar que esta tarefa de garantir a todos o aprendizado implica também um repensar das condições de funcionamento das escolas e do objetivo de garantir o aprendizado para todos. Ou seja, nós continuamos tendo taxas de reprovação que são essencialmente excludentes muito altas, né? E índices de defasagem e seriedade muito grandes, e o uso das tecnologias, e portanto isso tem que ser enfrentado. E a incorporação das tecnologias pressupõe também a formação de professores. Eu quero lembrar a todos e todas que nos acompanham que o Plano Nacional de Educação tem a sua vigência de 2014 a 2024, mas toda a sociedade já deve começar, já está mobilizada, muita gente, mas se mobilizar para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação. A gente não pode tratar os estudantes, né, em situação de vulnerabilidade da forma como a gente trata estudantes que estão situadas em outras áreas, né? Os nossos modelos de avaliação educacional, eles precisam também considerar essas desigualdades. Nós tivemos prejuízos inegáveis no aprendizado, e que nós ainda não temos condições de aquilatar as suas dimensões. Nós não tivemos nenhuma prova nacional que mostrasse isso. As provas localizadas, como o Yasmin citou, elas já, a Unesco tem divulgado estudos sobre o assunto também, já nos mostram que a situação é assustadora, no sentido de que nós teremos um desafio grande que deve ser compreendido como uma ação nos próximos anos. Desafios para os próximos anos, para as próximas décadas.
Educação é a nossa porta de entrada e saída para um futuro melhor. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.